pessoal. Bom, iremos falar um pouco de como a alimentação pode melhorar o nosso sistema imunológico. O nosso grupo é composto por Ellen Santos, Emanuele Ribeiro, Camila Correia e Sayonara Marques. Bom, primeiro a gente precisa compreender o que é o sistema imunológico. Então, o sistema imunológico é constituído por uma rede de órgãos, células e moléculas e tem por finalidade manter a homeostase do organismo, combatendo as agressões que ocorrem em geral no corpo. Esse sistema constitui a defesa do hospedeiro contra agentes agressores externos, tais como bactérias, vírus e parasitas, ou internos também, como por exemplo as células neopláticas malignas. O sistema imune envolve os mecanismos pelos quais um organismo se defende de patógenos e compreende a imunidade natural e a imunidade adquirida. Ou seja, a imunidade natural, ela constitui a primeira linha de defesa do organismo e é uma resposta rápida que envolve barreiras físicas, como a pele e substâncias como o muco, que atuam dificultando a invasão do organismo por agentes patogênicos. Já a imunidade adquirida, ela demora alguns dias para se estabelecer, detecta e destrói micro-organismos por meio da ação seletiva dos linfócitos e da produção de anticorpos específicos. A relação entre a alimentação e o sistema imunológico. A inter-relação entre a nutrição e a imunidade foi consolidada no início da década de 70, quando testes imunológicos foram inseridos no rol de componentes da avaliação do estado nutricional. A alimentação balanceada traz muito mais benefícios que além de apenas um corpo magro e bonito. O estado de saúde é especialmente coordenado pelo funcionamento adequado do sistema imune do indivíduo. Para que as células do sistema imunológico funcionem de maneira adequada, é necessário a ingestão de nutrientes apropriados e que sejam ingeridos na quantidade e qualidade correta pelo indivíduo. Cada nutriente tem sua função essencial de atuação no organismo. A escolha dos alimentos na composição do cardápio deve ser selecionada de maneira variada e equilibrada, visando preferencialmente alimentos à base in natura ou minimamente processados. Entende-se por nutrição todos os processos envolvidos desde a ingestão dos alimentos até a sua absorção e aproveitamento dos nutrientes pelo organismo. Mas para serem aproveitados, esses alimentos precisam ser antes metabolizados, ocorrem algumas alterações metabólicas e clínicas da imunidade, podem também estar relacionadas à deficiência de um único ou múltiplos nutrientes. As funções metabólicas do indivíduo são realizadas principalmente pelo fígado, junto com células metabólicas, está ainda no fígado, uma das maiores populações imunes do organismo. Eu vou estar passando o próximo para minha colega Emanuele. Dieta e imunologia. Existe um campo de estudo enorme quando associamos dieta e imunologia. A obesidade é uma doença em que componentes imunes e metabólicos estão correlacionados e convergem para um cenário de agravamento da doença. Grandes alterações do sistema imune induzidas pela alimentação são observadas mesmo na ausência da obesidade. A alimentação adequada, ela aumenta o sistema de defesa imunológico do nosso organismo. E tanto a falta quanto o excesso de calorias na alimentação influi na atividade imunológica. A redução de gorduras e calorias é essencial na dieta para controlar o peso, mas também para melhorar o funcionamento do sistema imunológico. E para ter um bom funcionamento do sistema imunológico, requer o consumo de vitaminas e minerais necessários. E para isso a pessoa deve se assegurar de que vai seguir uma dieta equilibrada, que inclua variedade de alimento na quantidade adequada. Agora, desnutrição e sistema imune. A desnutrição pode ter efeitos adversos no organismo de um indivíduo, incluindo consequências negativas aos mecanismos gerais de defesa. Em casos de desnutrição, o sistema imune responde antes mesmo que o sistema reprodutivo.
E tem uma desnutrição que é bastante comum, que é a desnutrição proteica, que ela geralmente desenvolve em grupos de maiores riscos, como em idosos e em crianças. Essa desnutrição ela é a consequência de baixa ingestão de alimentos e resulta numa deficiência de calorias e aminoácidos. O organismo desnutrido se torna mais suscetível a enfermidades, ocorrendo uma interrelação entre desnutrição, sistema imune e doenças infecciosas. Desequilíbrios nutricionais afetam a capacidade do hospedeiro produzir resposta inflamatória protetora. Bom, eu vou falar sobre os alimentos que aumentam a imunidade. Proporcionar uma boa nutrição ao corpo é uma questão permanente. Embora o corpo tenha uma boa capacidade limitada para armazenar nutrientes, há uma necessidade de continuar de prover uma boa nutrição, a fim de manter o funcionamento adequado do corpo, incluindo uma função imunológica. Alguns exemplos de alimentos que são bons para a imunidade são o alho, a cebola, o gengibre, o iogurte natural e algumas frutas cítricas. Algumas frutas cítricas têm a vitamina C, que atua diretamente no sistema imunológico, auxiliando na produção das células de defesa e também apresenta grande ação antioxidante, protegendo as células do sistema imune contra os ataques dos radicais livres. Vegetais verdes escuros. Essas verduras são essenciais para a imunidade. Além disso, tem grande quantidade de vitamina C. Também são ricas em vitamina A. Essa vitamina possui atividade antioxidante, a função imunológica direta. Alimentos enriquecidos com vitamina D. É possível captar vitamina D a partir da exposição ao sol, sempre de maneira adequada e com recomendações de uma dermatologista. Essa vitamina também está presente em alimentos como peixes, óleos de peixe, cogumelos, alguns leites e derivados, além de alimentos fortificados, frutas e legumes alaranjados, oleaginosas e sementes, cereais e grãos naturais, alimentos ricos em glutamina, água, iogurtes, leites fermentados, temperos naturais, alimentos ricos em glutamina. Agora eu vou passar a fala para minha colega Ellen. Alimentos que devem ser evitados. O consumo excessivo de gorduras saturadas e de açúcares aumenta a inflamação e piora o funcionamento do sistema imunológico. Alimentos que devem ser evitados são os ultraprocessados, que têm como exemplo os refrigerantes, salgadinhos, biscoitos recheados e entre outros. E deve-se dar prioridades a alimentos in natura e manter uma alimentação saudável. Além disso, para aumentar a imunidade, é bom incluir também a prática de exercícios físicos, manter boas noites de sono e evitar o estresse também são hábitos muito positivos para o sistema imunológico. Órgãos que compõem o sistema imune. Os tecidos e órgãos que compõem o sistema imune estão distribuídos por todo o organismo e são conhecidos como órgãos linfóide. As superfícies internas e externas do nosso corpo são as primeiras barreiras contra os micro-organismos patógenos, e essas superfícies incluem a pele e mucosas, como por exemplo, tem o espirro e a tosse que pode ajudar a remover micro-organismos do corpo. E existem os órgãos linfóides, que recebem essa denominação porque são responsáveis pela produção, crescimento e desenvolvimento dos linfócitos, que é um tipo de célula que faz parte da defesa imediata do nosso corpo, atuando contra as células cancerígenas e infecções virais. Um desses órgãos são o timo, amígdalas e adenoides, o baço, medula óssea, placas de Peyer, apêndice, linfônodos e vasos linfáticos. Para a sobrevivência de um organismo, é indispensável que o sistema imunológico realize suas funções, defendendo o organismo contra um único invasor,
ou contra uma grande variedade de agentes infecciosos. Está bem demonstrado que o sistema imunológico sofre alterações em decorrência de deficiências nutricionais de componentes individuais ou de grupos de nutrientes. E por fim, aqui tem uma frase de Hipócrates que diz que a comida seja teu alimento e o alimento tua medicina. Essa frase mostra o quanto é importante a nossa alimentação e como ela pode refletir na nossa saúde. E por fim, estão as referências.